Efésios capítulo 2, versos de 1 a 6. O texto diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Regiões celestiais, sobre isso que nós conversaremos nessa manhã. Sobre o que Cristo nos possibilitou, sobre o que é possível a mim e a você vivermos no Senhor. E é interessante, queridos, a perspectiva do livro, o autor, logo no início, dizia que nós somos marcados por essa questão de local. Os locais nos marcam. Toda a nossa vida, ela está de alguma forma ligada a locais. Você provavelmente lembra de lugares que marcaram a sua infância. Você pode buscar aí em uma retrospectiva, vai lembrar qual era o local da escola onde estudou. A gente tem uma ideia de onde a gente começou o relacionamento com quem a gente convive hoje. Os locais nos marcam de uma maneira muito profunda, mas toda relação humana é marcada por locais geograficamente na Terra. Exceto alguns poucos, que talvez vivam uma vida no espaço. A grande maioria vai dizer que aquilo que as liga a experiências vivenciais tem um espaço geográfico, tem uma latitude, uma longitude, tem um endereço terreno. Mas eu e você hoje vamos falar sobre regiões que não são terrenas. Nós vamos falar sobre regiões celestiais, onde eu e você podemos estar e desfrutar, amém? Entenda, querido, isso na perspectiva do texto sagrado e a grande transformação que esse texto propõe. Logo no verso de número 1, a Bíblia nos faz enxergar qual era a nossa condição primária, porque o texto vai dizer que Deus, em Jesus, nos deu vida. E não é nos dar vida no sentido de gerar, no sentido de surgir, no sentido de origem. Não, não é isso que Deus fez por nós. O que o texto está querendo dizer é que Ele nos deu vida antes, estando nós em uma outra condição. E o texto apresenta: nós estávamos mortos espiritualmente. É por isso que algumas versões bíblicas vai dizer, Ele nos vivificou. Vivificar é trazer de volta a vida àquele que estava morto. É de verdade trazer vida sobre quem morto estava. Isso foi o que Deus em Cristo Jesus fez por nós. Ele nos deu vida uma vez que nós estávamos mortos espiritualmente. Eu estive ministrando agora há pouco a aula na recepção de novos membros, e como é cíclico, né? A gente termina o curso e começa de novo, e termina e começa de novo. Constantemente a gente dá aula, e a gente chama de aula número 1, que o tema é salvação. E eu disse ali, enquanto ministrava a aula, parte do que eu vou falar hoje na mensagem, ela vai incluir, vai somatizar com a experiência da aula. Por quê? Porque na aula eu dizia o seguinte: nós, quando nascemos, provamos o que significa dizer um vivo morto. Não é um morto vivo, é um vivo morto. Vivo fisicamente, porém morto espiritualmente. Assim é toda a humanidade.
Todo ser humano surgiu, ele está vivo fisicamente, porém morto espiritualmente. Porque nós herdamos essa condição de mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós herdamos essa condição, essa era a nossa condição primária, mortos espiritualmente. E a Bíblia vai dizer quem é que nos matou, ou o que foi que nos matou. E ela está dizendo logo no verso 1, por causa de nossas transgressões e pecados. Tem gente que a gente olha e diz, e será que está vivo, gente, né? Não, queridos, a pessoa aqui é morta espiritualmente. Essa era a nossa condição primária. Mas Cristo, por sua obra graciosa, nos vivificou, nos deu vida. Meu irmão, glória a Deus por isso. Glória a Deus que o Senhor olhou para um defunto ambulante, um morto vive, um cadáver em pé, e resolveu dar vida espiritual. Resolveu mudar a nossa circunstância. No verso de número 2, nós aprendemos que a vida que nós tínhamos, na verdade, não era vida. Pastor, do que o senhor está falando? Perceba o que diz o verso 2. No outro tempo, vocês andaram. Em uma outra época de nossa existência, nós andávamos nesse modelo de vida. Olha que modelo é esse? Segundo o curso deste mundo. Significa dizer, querido, que tudo que a humanidade tem como padrão, todos os hábitos, todos os costumes mundanos, tudo que existe de profano, tudo que existe que desagrada a Deus, era algo que nós outrora andávamos, segundo o curso deste mundo. Se estava ventando para lá, nós íamos. Se ventava para cá, nós íamos. A condição de alguém morto espiritualmente é, aquele que é morto espiritualmente anda conforme a música tocada pelo mundo.